Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos continuar a nossa série estudando REITs. Hoje falar do NexPoint, né? Um REIT aí bem fora do mainstream, um modelo de negócios bem diferente que eu acho que vai ser legal a gente estudar para complementar os nossos estudos. Bom, depois da primeira rodada que nós analisamos pelo menos um REIT de cada categoria aqui do Roya Capital, eu comecei a fazer REITs picados de categorias que a gente já fez, claro, mas um pouco distintos. Então nós já fizemos mais um aqui de healthcare, mais um industrial, mais um de escritório, não me lembro quais todos, né? Mas foi por aí, escritório, healthcare, industrial, net lease, né? E hoje vamos pegar uma categoria diferente, que é a de apartamento. Então essa categoria de apartments, ela é até certo ponto interessante, né? Imóveis residenciais. Nós temos três grandes players, o Avalon Bay até que no momento é o maior, né? Mas tem o Equity, que foi o vídeo que eu fiz na série normal, e o Essex. Né? Os três são muito bons, muito sólidos, grandes, principalmente o Avalon Bay e o Equity Residential, que são mais diversificados, né? Tem apartamentos em mais localidades. O Essex é o que eu não gosto dele, é que ele é muito focado aqui na costa oeste, né? Então não tem muita diversificação. Mas ainda assim, os três eles focam ou ali costa oeste, né? São Francisco, Los Angeles, aquelas regiões, ou no caso dos dois aqui, costa leste, principalmente Nova York, Washington, localidades do tipo. São localidades muito comuns, né? Até a gente viu no terreno também, mais ou menos por aí, que são as grandes regiões econômicas dos Estados Unidos hoje. O REIT que nós vamos analisar agora, você vê que ele não tá, ele está aqui lá atrás na lista, né? Tem um market cap por volta de 1 bilhão, né? Enquanto os maiores estão valendo aí 20 bi, já chegaram a valer bem mais, né? 40 bi mais ou menos, cada um deles. Então é uma escolha aí mais, né, seleta, mas vocês já vão entender o porquê de eu ter escolhido ele, ok? Então vamos à apresentação do NexPoint. É assim mesmo que escreve, né? É estranho. É natural a gente pensar no T aqui. Então a apresentação de junho de 2020 é relativamente recente, mas enfim, toda a parte da pandemia aí a gente ignora, né? Porque de junho para cá aconteceu muita coisa. Mas dá pra gente ver bem aqui o modelo de negócio. Já vimos alguns apartamentos deles aqui, bem bonitos, né? Claro que essa foto de apresentação, né, é a melhor foto que existe, né? Na realidade, geralmente não é tão parecido. Vai ver que é uns bons imóveis, né? Aqui nós temos um destaque do NexPoint, tal. Ele é focado em adquirir e tal, ter, locar, né? Começa aqui, primeira diferença, assim, o motivo que eu escolhi ele é meio diferenciado. Middle Income Multifamily. Então, tanto o Equity quanto o Avalon Bay, né, o foco deles, o Essex também, é ter imóveis muito bons, né, em áreas, né, extremamente procuradas, desejadas, né, Nova York, São Francisco, de aluguel caro, né, para pessoas que têm um perfil um pouco maior de capacidade de pagamento. O NexPoint ele já é mais mediano, né? Os imóveis não são ruins, é um mediano mesmo, um sweet spot, né? Não é imóvel mais simples, mas também não é os imóveis mais caros que tem. Então, primeira característica aqui, middle income, multifamily, né? Apartamentos, tal. Um retorno e um ponto legal, typically with a value add component. O que é isso? Além do negócio óbvio deles adquirirem propriedades para alugar, né? Lembrando, é um REIT de apartamentos, eles têm a receita por aluguel dos apartamentos, né? Além disso, eles têm um a mais na estratégia que é esse value add. Então, eles buscam comprar apartamentos que estejam precisando de fazer alguma reforma, não é bem precisando, mas que caiba fazer uma reforma, um aumento de padrão através de uma obra ali, de uma troca de materiais, enfim, a gente já vê uns slides ali para frente. Então, qual que é a lógica da história? Você compra um imóvel lá mediano, que não tem nada de especial, e gasta um dinheiro para reformar ou trocar ali alguma coisa, padrão, e torná-lo mais atrativo, subir o aluguel.
Então, nos Estados Unidos, você comprar imóvel, né, a gente já viu aqui em vários vídeos, geralmente você não tem cap rates assim tão altos, né, o mercado já é bem maduro. Agora, essas reformas dão um retorno bom, né, então é uma estratégia bem interessante dele, né? Tá, enfim, o que mais? Por exploração, já está até mais hoje, né, isso aí é do meio do ano, tal, dividendo, yield. É um yield intermediário, né, os REITs de apartamentos hoje estão pagando mais, os principais, pagando 5, 6%, até 7%. Chegaram a pagar aí no buraco aí do preço de cotação. É um intermediário, agora é um REIT que cresceu muito, a gente já vai ver mais sobre isso. A principal diferença deles, né, talvez esteja aqui, né? Então lembra que eu falei onde estão os imóveis do Avalon Bay, do Equity, né? Estão aqui, ó, Costa Oeste, São Francisco, Los Angeles, San Diego, Essex tem bastante, e Costa Leste, Nova York, Washington, Boston, tudo mais, né? São esses dois grandes pontos. Olha em vermelho onde é que estão os imóveis do Next Point, né? Totalmente distinto. Então eles têm uma estratégia geográfica completamente diferente, que é ter imóveis no que eles chamam de Sun Belt, né? Essa região sul americana, todo o sul aqui, né? Desde a Flórida até ali, não sei se chega a pegar a Califórnia ou não, mas enfim, é um Sun Belt, que são regiões importantes, né? Texas, né? Flórida, Las Vegas, Phoenix, Nashville, mas não são as mais caras de todas, né? Então isso aí encaixa bastante com, né, esse propósito de ser um middle income deles, né? Eles estão em regiões boas, interessantes, a gente já vai ver em alguns slides aí os indicadores econômicos, mas não as mais caras que tem, né? Hoje os grandes REITs de apartamentos estão sofrendo muito, porque os aluguéis São Francisco e Nova York estão caindo bastante, né? Tem uma pressão lá, pandemia econômica, então estão perdendo muito aluguel nessas principais praças. E nessas outras alternativas, vamos dizer assim, nem tanto, né? As regiões continuam fortes. Então é uma estratégia distinta, não tem como dizer o que é melhor, o que é pior, mas tem que entender que eles têm um foco bem diferente dos tradicionais. Então o que mais? Eles têm 14.300 unidades, aqui são os apartamentos. Então note que mesmo um REIT que está lá pro final da tabela, numa categoria de apartamentos, já tem, né, mais apartamentos que eu acho que qualquer REIT aqui, qualquer FII aqui no Brasil. São 38 propriedades, né, 38 condomínios, vamos dizer assim, com 14 mil apartamentos, a média do aluguel um pouco mais de $1.000, uma taxa de ocupação de 94%. Essa taxa é de junho de 2020, então é com pandemia já, né? Pelo que eu acompanhei, até o mais recente de outubro estava nessa linha também, 94, 95% de ocupação, o que é bem bom, né? Bem perto do histórico. Então a gente já vai ver, eles foi um pouquinho impactado pela pandemia, mas pouco, né? Bem menos que os outros REITs de apartamentos. Tá, então o que mais de destaque aqui? Nós vamos comentar sobre a estratégia, né, do multifamily, né, focado ali no value add e tal. E essas regiões são escolhidas a dedo. São regiões que têm crescimento de empregos, job growth, né, custos relativamente altos de aluguéis, dos aluguéis mais caros, os classe A, eles se colocam como classe B. Então a estratégia deles é estar no mercado que o aluguel classe A é muito alto e eles consigam oferecer um preço competitivo, né, um custo-benefício bom, né, um imóvel de qualidade ainda, mas não tão caro, né. Tá? E locais que eles acham que tem uma dificuldade aí de increasing construction costs ou replacement costs, ou seja, uma dificuldade para ter concorrência, né, na prática. Então, mais do value add, enfim, vamos ver os slides com imagens, né, fica mais fácil a gente explicar. Bom, aqui a gente vê o retorno dele nos últimos anos, foi muito expressivo, mas é porque é um REIT recente, né? Ele começou aqui, ó, 2015, 2016, e aqui ele era bem pouco operacional, né? Por isso que dá essa estilingada aqui. A gente já vai ver no balanço que ele não é muito maduro ainda. Mas, enfim, né? Ele entregou bastante crescimento, né? Aqui o NAV per share, né? O NAV, o Net Asset Value, a gente vê um crescimento bem grande, assim, né? Claro, estimativa de queda agora com a pandemia, mas um crescimento bom nos últimos anos, bem forte, né? Mesma coisa, o Same Store NOI também muito bom. Esses REITs que crescem muito, é importante acompanhar métricas ou Same Store
ou per share, né, para cuidar para eles não te diluírem bastante. Não é o caso aqui do Nextpoint, mas enfim, resultados muito bons de crescimento, né? Ele começou lá atrás, em 2013, e abriu o capital, acho que aqui, ó, 2015, não tinha nem $1 bilhão em ativos, a gente já vai ver onde ele tá bom. Tá escrito aqui, né? 1,8 bi de ativos, mais de 14 mil unidades. Então é um REIT de crescimento, com certeza, né? Não tem como ser diferente. O principal ponto dele, característica, é esse das cidades, né? São cidades escolhidas a dedo, de um médio porte, vamos dizer assim, em regiões que não são as mais, né, sei lá, mais desejadas dos Estados Unidos, mas ainda assim muito interessantes. Né? Então eles têm ali uns tailwinds sólidos, que favorecendo o aluguel, mas essa questão do posicionamento deles, né, na Class B Properties, né, porque pelo visto é assim, um segmento aí que tem muita demanda, né, já que quem está ali no Class A, quando tem uma crise, geralmente baixa um pouquinho, né, baixa um pouquinho o nível para pagar menos e acaba caindo bem aí no target dele. Bem interessante. E a gente vê que, né, no gráfico da direita, nas principais cidades que eles atuam, o quanto a moradia representa do income, né, sei lá, da renda familiar média. Não sei se é familiar ou pessoal aqui, né? Geralmente você fala familiar, não sei. Então, na casa de uns 20%, eu acho que é meio padrão isso, né? Para uma família classe média, 20% da renda no aluguel, meio caro, né? Um pouco. Mas, enfim. Para o padrão americano, talvez não tão caro assim. Né? Um pouco mais de espaço. E esse gráfico da esquerda ele é bem interessante, que ele mostra o quão mais barato é alugar em relação a comprar um imóvel, né, equivalente ou o mesmo imóvel em cada uma dessas, em cada cidade, né, em cada mix de imóveis. Então eles estão juntos com a Essex aqui. Eu não sei exatamente como eles fazem esse cálculo, né, porque não é um cálculo tão simples. Mas enfim, tem uma métrica lá que calcula o desconto do aluguel em cima do adquirir o imóvel, não sei qual o critério, e eles estão lá no topo, né, do desconto. Então, o que isso quer dizer? Que nessas regiões é vantajoso você alugar, né, e alugar com eles, né, esse target de clientela é um target interessante. Né? E mais? Então aqui eles acreditam que as propriedades, né, exatamente o que eu tinha falado, tem essa condição de capturar os clientes que caem da classe A, né, a demanda da classe A está caindo, né? Tá caindo para a classe B cada vez mais. Enfim. Interessante, né? Nem sempre. Aqui a gente vê claramente um posicionamento, uma estratégia. Né? No Vornado, por exemplo, a gente via que eles simplesmente queriam os melhores imóveis das melhores cidades americanas. Né? É uma estratégia quality, né? Top quality. Aqui é uma estratégia mais custo-benefício. Né? Não é o melhor, mas é aquele imóvel bem posicionado, onde a família aí tem, né, não gasta tanto. Eu tenho a impressão, eu não me lembro certinho, mas que a clientela lá do Equity, por exemplo, paga bem mais um aluguel, né, no orçamento familiar. E né, um imóvel atrativo. Bom, esse gráfico aqui, enfim, eu acho um pouco exagerado. Né? Eles colocam que 68% do público potencial caberia dentro dos imóveis deles, mas enfim, né, está um pouco estimado aqui, superestimado do lado da direita, porque para a esquerda aqui a gente tem as faixas de renda familiar. Então, para a esquerda, é o pessoal que ganha menos, né, que não tem condição de pagar um imóvel deles. Aqui já entra no target. Só que aqui em cima, o cara que tem essa grana aqui, essa renda, não lembro, não sei quanto dá, $200 mil por ano, não vai morar num imóvel desse, né? Deve morar num imóvel melhor. Enfim, não sei se eles conseguem capturar de verdade essa clientela aí que tem mais grana. Pode até ser. Mas enfim, o que é importante dizer que eles estão bem posicionados ali, numa posição estratégica para capturar aí sei lá, um perfil de classe média, né, o classe B deles. Né, não é A nem C, é a classe B, onde eles acham que é mais rentável. Esse slide aqui é bem legal, mostra o porquê daqueles mercados. Então eles têm uma lista aqui de migração doméstica, ou seja, um fluxo populacional, né, o pessoal indo para cidades
né, que estão crescendo, que estão oferecendo mais empregos. E aí nós temos, né, de 1 a 15, e os maiores mercados deles, né, são aí 9, né, 9 entre os top 15 são mercados que eles atuam. Né? Bem interessante. E o do lado é o Job Growth, crescimento de empregos. Né? E da mesma coisa, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos top 15. Você vê que muitas cidades estão nas duas listas, né? As 3 primeiras, inclusive, Dallas, Phoenix e Houston. Só troca a ordem aqui. Atlanta está nas duas também, Tampa está bem, Nashville está nas duas. Então você vê que, né, o mercado deles é um mercado que está indo super bem, tanto em crescimento de empregos, né, o que acaba atraindo mais gente, né, migração, as duas coisas estão relacionadas, e acaba atraindo gente com dinheiro também, né, para alugar esse tipo de imóvel. Né? Então 86% dos apartamentos deles estão nas top 15, nas regiões metropolitanas top 15, né? 31% de toda essa migração doméstica americana, né, tá nesses mercados deles, né, e aqui mesma coisa também, alto nível, né, de participação. Então dá para ver bem o porquê de escolher essas cidades, né, parece que faz bastante sentido, né, o Sunbelt, região lá do Sunbelt. Então aqui a gente vê uma outra tabela interessante que mostra o quanto, né, dos moradores, né, que estão tendo problemas para pagar os imóveis, né, está aí numa média de 2,3%, enquanto que a taxa americana, né, de desemprego, né, nacional de abril está na casa de quase que bateu 15%. Né? Lembra que essa é uma apresentação de junho, então ainda tinha o impacto daquela mega, né, pico de desemprego que deu o americano. E nessas cidades deu menos, né, deu bem menos. Então mostra uma resiliência do negócio lá. O que mais que tem aqui? Né? Eles vão falar de densidade populacional e tal. Não vou entrar em tantos detalhes, já deu para entender. Né? São cidades interessantes. Que mais? Aqui eles mostram outras pesquisas, né? Tentando levantar quais seriam pontos interessantes nas cidades americanas e fica batendo nas mesmas cidades que eles já estão. Bom, essa parte aqui do Covid foi como eu falei, né? Ela tá um pouco, não vale a pena a gente ficar vendo, tá meio desatualizado porque é de junho, né? De lá para cá piorou, melhorou, piorou de novo agora, né? Então, o que é importante ver são as collections, é o quanto os inquilinos estão pagando, e estavam pagando 98%, 97% e continua nessa taxa aí. Em outubro estava acho que 97% por aí, o que é muito bom, né? Claro, o impacto pequeno, tem um pouquinho ali de inadimplência, mas é pouquinho, né? Por uma crise desse tamanho, né? Dá para a gente considerar que está bem razoável isso aqui, né? Enfim, não vamos ficar falando aqui de restrições, já que liberou, voltou, piorou, né? Aqui são as visitas, né? A busca de novos clientes também, não tem por que a gente ficar comentando aqui. Mas enfim, né? Parece que o pior, por mais que nos Estados Unidos esteja piorando agora de novo, né? É difícil imaginar que vai ficar pior do que foi em março, abril. Né? E os caras passaram bem até, né? Sobreviveram bem. Esse slide mostra bem aquilo que eu falei da estratégia do value add, né? Da reforma, de trocar ali os materiais, dá uma nova paginada, né? Fica um imóvel bem mais moderno, bem mais interessante. E esse é o ponto onde os caras conseguem gerar valor. Né? Porque olha aqui nessa coluna de ROI, né, que é o retorno, seria o quê? O quanto você gasta para reformar e o quanto você sobe no aluguel daquela unidade. Né? Então são ROIs bem altos. Né? Comparando com cap rate de imóvel, né, nenhum imóvel tem esse tipo de cap rate aqui. A gente vê lá o IPR, né, surfando nos cap rate de 10, 12, assim, porra, muito bom. E os caras estão conseguindo um retorno de 20, 30, 50%, né? Então parece que é fantástica essa estratégia, né? Compra um imóvel ali meio mais ou menos, né, reforma ele, deixa ele bonitão e aluga bem mais caro. Né? No Brasil eu tenho a impressão que não dá tanto retorno assim, né? Porque é caro reformar aqui no Brasil, né? E não sei se o pessoal conseguiria subir tanto assim os aluguéis, mas para eles funciona muito, né? Eles conseguem um retorno muito bom nesse modelo aí de reforminhas, né? É reforma, né? De atualização do apartamento. Então esse é um ponto chave da operação do NEC.
que mais? Eles têm feito, eles fazem fizeram um pouquinho de buyback recentemente. Mas quando eu vi esse REIT crescendo, deixa eu voltar aqui, né, crescendo isso aqui, eu falei, não é possível. Né, eles estão diluindo muito acionista. Mas é porque estava bem no estágio inicial de REIT, né? Na verdade, eles conseguiram até fazer um pouco de buyback, né? O que é raro para REITs recomprarem ações, porque eles achavam que estavam com um desconto grande em cima do net asset value dele. Enfim, que tem um cálculo lá, com certeza isso aqui vai mudar, nem adianta ficar, né, muito em cima. Hoje está mais ou menos na cotação, né, até uns $40, mas claro que com a pandemia e tal, vai ser atualizado, né? Enfim. Deixa eu ver mais alguma coisa para a gente comentar. Acho que tá bom, né? O resto eu mostro nas demonstrações. Então é um REIT, né? A gente viu que é novo, mas que vem crescendo, que tem um modelo de negócio interessantes, né? Cidades não tão não tão concorridas, mas que tem conseguido uma rentabilidade boa, né? Um imóvel aí middle, né? Em meio termo, não é aquele imóvel fantástico, mas também não é tão simples, né? Bonito até o lugar aqui, vamos ver o que mais que tem. Aqui tem vários slides, vamos dar uma olhadinha, alguns são legais. Né? O retorno, que foi muito bom para o acionista nos últimos anos. As métricas per share, né? Boas também, né? Crescimento per share. E same store bom. Que mais? Né? O same store growth dele acima dos pares de mercado, né? E aqui eles estão comparando, se eu não me engano, só com outros REITs desse mesmo mercado, Sunbelt, para não ter nenhum tipo de comparar laranja com banana. E você vê que eles estão acima da média, assim, quase sempre, né? Quase todos os períodos. Estrutura de capital. Agora a gente começa a ver os problemas, né? Nada é perfeito nessa vida, né? Eles rodam com uma dívida relativamente alta, né? Já começa a incomodar um pouco. A dívida líquida para Enterprise Value acima de 50, eu já acho alto, né? Se vocês forem ver nos indicadores aí dos sites da vida, vai aparecer uma dívida líquida EBITDA num 5, que é bem ok, né? Só que esse EBITDA está meio inflado por venda de propriedade no período. Então, se for pegar o resultado recorrente deles, estão com uma dívida meio alta, né? Mas, enfim, é o preço que você paga, né? Para ter um REIT mais novo, mais agressivo, que cresce mais, é ele trabalhar com uma dívida maior. Então, eles têm quase 1,4 bi de dívida, enfim, né? Um volume de operação relativamente baixo, então dá um endividamento alto para o tamanho do REIT hoje, né? Mas, enfim, administra-se, mas é um ponto para tomar cuidado. O custo da dívida é ok, 3% ao ano, tem aqui as datas. Um problema da dívida, a gente já vê lá, ela é quase toda de mortgage, de hipoteca, né? Não é tão bom. A dívida corporativa, geralmente a empresa fica mais flexível. E são dívidas com boa parte com indicadores variáveis, também não é tão bom assim. Então o ponto fraco dele claramente é dívida, né? É uma dívida mais alta, o pessoal não gosta tanto. Ainda é viável, é ok, mas aqui ó, é o fixed rate, né, de pagamento, você vê que está no mercado, mas aqui na dívida líquida por Enterprise Value está acima dos pares. Então, eles fizeram algumas vendas, crescimento de aluguel, retorno. Os números são muito bons, históricos, né, de crescimento. Tá aqui uns imóveis, um imóvelzinho bem legal, né, dos caras. Eles têm feito bastante investimento em ESG, né, em coisas ambientais, economizar energia, que é bem legal, porque além de ser uma coisa interessante do ponto de vista, né, do meio ambiente, ainda economiza, né, então é unir o útil ao agradável. Esse gráfico aqui é legal, né, mostra a taxa de ocupação deles ali, né, nos 90 e bastante por cento, 3, 4, é normal. Então um pouquinho não ocupado, porque é muito apartamento, você tem um giro, né? Tem que estar alugando para os outros, então é normal não estar com 100% de ocupação. E a gente vê que mesmo com a pandemia ele ficou com uma ocupação boa, né, o que é um belo sinal. E a média do aluguel só subindo, né, muito bom. Boa parte turbinada por essas reformas. E mais é o Same Store Portfolio, dá para ver o crescimento, né? Em azul está 2020, em cinzinha aqui 2019, então quase todos aí subiu o aluguel Same Store.
Então, os caras estão conseguindo jogar aluguel para cima, além de crescer com aquisições. De ver todas as propriedades que eles têm, não sei se estão todas. São 38, né? Não parece que tem 38 aqui, mas enfim. Vai desde $800 numa propriedade aqui em Phoenix até $1.500 em Camelback, Pembroke Pines, South Florida. Então tá aqui a média de propriedades dos caras. Que mais? Lá os cálculos lá do value add. Enfim, isso aí. Vamos ver o demonstrativo financeiro. Então temos lá o balanço patrimonial, né? Lembrando aqui, né, que o pessoal divide lá nos Estados Unidos em o quanto vale os terrenos, né, land, e os imóveis, building. Né? Lembrando que os imóveis são depreciados, então tem aqui uma depreciação acumulada, né, depreciação e amortização. É pouco ainda, porque é um REIT jovem, né, relativamente novo, mas isso aqui vai depreciando cada vez mais, né, vai diminuindo o valor contábil dos ativos e a terra não deprecia. Né? Aí ainda tem mais uma mobília, equipamento, construções em andamento, e dá lá aqueles 1,8 bi que a gente viu de ativo. Né? Olha o quanto que cresceu de 2018 para cá, né? De 1 para 1,8, 1,7. Então é um REIT de crescimento agressivo. Que mais? Aqui nada demais, né? 20 milhões em caixa. Basicão de um REIT pequeno, né? No passivo a gente vê o principal, que é a dívida, né? Quase toda aqui em mortgage, em hipoteca, que eu falei que é ruim, né? Não é o ideal, mas paciência, né? E você vê que a dívida cresce também, né? Não é de graça que o REIT consegue crescer tanto, né? Tá na base de dívida. Ainda é administrável, eu acho, sim, né? Não é uma dívida tão grande, você vê perto do valor dos imóveis, ainda tem um certo espaço, mas não é uma dívida pequena, né? Com certeza. Bom, DRE, né? Aqui a gente vê outra característica assim, que pode assustar a galera, se você for ver a linha de lucro líquido, né? É um REIT que deu prejuízo no ano passado, esse ano deu um lucro forte, porque ele ainda não está maduro, né? Maduro num tamanho de operação assim para ganhar com escala, com diluição de custo. Então a gente vê a receita aí aumentando, né, ano após ano. Os custos, né, ainda pesam bastante, porque você tem o custo da propriedade, né, que seria um custo variável, vamos dizer assim, né, os custos de operação, impostos, tudo mais. Mas tem um custo corporativo, não, corporate general, administrativo, taxas administrativas, consultoria, e principalmente também depreciação e amortização. Então esses custos ainda pesam bastante, né, para uma empresa que ainda não está madura, que ainda está crescendo. Uma hora ela vai chegar no patamar que vai diluir melhor isso. É por isso que ela ainda não dá lucro contábil, mas claro, né, vocês que acompanham aqui no canal já sabem que, né, se descontar a depreciação ele já gera caixa faz tempo. Então o REIT, uma empresa normal, ela passa por esse período, né, inicial, onde ela meio que cobre o custo variável, mas ainda não cobre totalmente o fixo, aí começa a crescer. E os REITs têm uma etapa adicional, né? Começa a pagar o variável, depois o custo fixo e depois a depreciação e amortização. Então, para um REIT mostrar lucro contábil no final da linha aqui, ele tem que estar com uma operação maior do que ele deprecia. Né? E REITs estão começando, às vezes não conseguem. Então, por isso que ele vem com esse resultado mais fraco. Nos 2 anos aqui veio forte porque a gente tem essa linha que sempre tem que prestar atenção nos REITs, que são ganhos em vendas. Né? Então, é um REIT que também não só compra, né, mas está comprando, vendendo, é normal. E aí a gente vê que em 2017 ele fez uma venda aí razoável de 78 milhões e em 2019 uma venda bem grande para o tamanho do REIT de 127 milhões. Então é por isso que entrou 100 milhões de lucro, né? O lucro dele não é 100 milhões, tá? Então tem que dar uma corrigida. O lucro é mais isso aqui, né? Está passando agora do break-even contábil. Né? Então é isso, é um REIT no estágio mais inicial de desenvolvimento. Agora, quando a gente olha para o fluxo de caixa, a gente vê que o REIT já dá dinheiro, né? Então desde 2017 aqui, um fluxo de caixa positivo, né? O fluxo de caixa operacional bem parecido com um FFO
ajustado, né, para aquisições. Então aqui tira o efeito das aquisições. Aí aqui a gente vê o resultado real, vamos dizer assim, da empresa, que vem numa bom crescimento, de 37 para 41, para 51. Então vem numa expansão legal, né, um crescimento bom, né, gerando 50 milhões de dólares aí por ano de caixa. Lembra que é um REIT pequeno, né, um REIT que vale 1 bi só, né, mas já dá dinheiro, né, não é como o lucro contábil que ainda está lá ralando no prejuízo. O problema é que, como eu falei, ele ainda não é grande o suficiente para suportar as operações. Então, olha o quanto que os caras investiram aqui, né? Investiram quase 800 milhões em crescimento. E é por isso que tem aquela dívida, né? Até eles emitiram um pouquinho de ação de 2018 para 2019. Então, é um REIT ainda, né? Não está maduro, está crescendo. É claro, não tinha como um REIT que crescia tanto, pagava dividendo, né, tinha métricas boas, né, não é de graça. Né? O REIT que ainda está crescendo. Então, até aqui a gente vê anos mais modestos, mas sempre ainda investindo bastante em crescimento. Por isso que ele tem a dívida que ele tem. Né? Uma dívidazinha bem alta. Está, né? Gastando bastante investimento. Então vamos ver, né? Gerou 50 milhões, pagou de dividendos. Opa, não. Com esse. Proceeds aqui, dividendos 28. Então a gente vê até que o dividendo assim está bem dimensionado, está pagando um payout de fluxo de caixa aí nos 60%, mais ou menos, um pouquinho menos. Mas o quanto ele está investindo é muito mais, né? Muito maior. Então, claro, isso aqui vai ter que vir de dívida. Inclusive eles emitiram ação, né, esse ano. A gente viu falando de payback, de buyback na apresentação, mas esse ano teve que emitir. Então é isso, né? É um REIT agressivo para o bem quando cresce, mas tem que prestar atenção nesse endividamento, para onde vai, até quando os caras vão alavancar, né? Você viu que eles já começaram a vender alguma coisinha aí, venderam uns 300 milhões, senão não ia fechar a conta desse ano, mas tem que acompanhar essa evolução aqui, ver se é saudável. Então aqui você tem um risco grande, porque muito do resultado do REIT vai depender desse resultado dessas aquisições. Então, se forem bons imóveis que vão dar bom retorno, né, com certeza vai ser muito positivo. Agora, se não for tão bom assim, a dívida começar a pesar, né, vai impactar o resultado. Então, esses REITs que estão nessa fase ainda inicial, eles têm um risco maior do que os REITs que já são maduros, sólidos, né, que esse risco de execução do crescimento não é tão patente. Acho que era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Né? Deu para ver bem porque é um REIT diferenciado. Né? Ao mesmo tempo tem um negócio distinto, mas tem números muito bons, mas tem os riscos, né, compatíveis com o que ele entregou até o momento. Então acho que foi um bom modelo para a gente estudar, para enxergar modelos de negócios diferentes. E aí fica um pouco critério de cada um, né? Se está disposto aí a correr um risco um pouquinho maior, é um REIT para botar aí no shortlist de estudo. Mas para quem prefere coisas mais sólidas, é legal também de ver como é que funciona, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o Next Point Residential Trust, o REIT dessa semana. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.